Boa, Flávio, convidado. Flávio, Paulo, Carla, Iago, Leonor, Elisângela, Fabiola. Bom, a Fabiola e a Fátima, a outra Fabiola e a Fátima já estão. É isso, gente. Fátima, vou passar para você então. A único aviso técnico. Como nós estamos online no YouTube, eu deixei no modo galeria. Quem estiver com a câmera aberta vai aparecer na transmissão. Então, quando vocês resolverem tomar um café, vou ao banheiro rapidinho, desligar o microfone, você não vai ficar aparecendo, o microfone não, a câmera você não vai ficar aparecendo, certo? Então, eu vou só Tânia, mais uma dúvida a diga, gente pode tirar contigo, porque pode. provavelmente as pessoas vão compartilhar a tela. Então, elas mesmas controlam, você quer avisar isso? Será que todo mundo está Eu vou estar ok? aqui no Está suporte. forte? Isso, eu vou estar aqui no suporte fazendo o Tá. backstage aqui. Então, se alguém tiver dificuldade de compartilhar a tela, posso compartilhar, mas aí as imagens, o que vocês querem que compartilhe, é bom ter um link para um drive, porque é mais rápido, você não tem que baixar no meu computador e jogar num drive para fazer isso, porque ou abrir aqui, é mais fácil se vocês mesmos compartilharem o que vocês trouxeram, mas se tiver alguma dificuldade, a gente resolve. Vocês estão habilitados para compartilhar a tela, então não tem problema nenhum quanto a isso. Maravilha. Então, a gente confere, fazer chamada, né, gente? Boa tarde. Tem uma chamada da sala, né, Leonor? Leonor já está aí. A Adriana, Eu que tô. está aqui na programação. Boa tarde. Eu Boa entrei e tarde. caí umas 2 vezes, já está me dando desespero, comecei a suar aqui. Não vai dar tudo certo, é porque assim, com mais emoção é melhor. Mas Flávio também está aí. Flávio já se disponibilizou para o ano que vem. Olha, essa turma é ótima, né? A Mônica, será que a Mônica está chegando? Paulo Roberto está aqui na programação. Paulo aí, legal. E Resonede, acho que é assim, diferente, bonito. Cadê ela? Tá aí? Deve estar chegando, deve estar se organizando. Mônica tá aí, Paulo, pronto, a chamada tá. Fechamos, então acho que podemos começar, Fátima. O seu áudio mutou para gente. Acho que alguma coisa na conexão do seu fone. Peraí, vê, tá ok? Agora, tá bom? Perfeito. Tá ok. Ótimo, então tá. A gente estava combinando de fazer uma rodada assim de apresentação geral, né? Somos muitos, é bom a gente reafirmar isso. E aí depois, muitos que eu digo que já viemos de outras salas, né? Outros contatos. E depois a gente passa para cada pessoa fazer a apresentação do seu trabalho em 10 minutos. E depois dessa rodada, que vai dar 1 hora mais ou menos, a gente abre para as conversas. Tá certo assim? Também eu e Fabiola estamos aqui, no chat está rolando, vai rolar YouTube. Gente, vai ser bom demais. Então, eu, essa pessoa animada, Leonor, pode falar. Fátima, me perdoa, assim, eu só queria avisar o grupo que eu tenho uma aula presencial 19h30. Então, eu talvez saia por volta das 19, ok? Peço desculpas a todos. Tá, a gente pode controlar, né, Leonor? Também são 5h22, a gente, né, começando agora, a gente controla, mas acho que vai dar tudo certo, controlando o tempo, tá? Eu vou fazer... Dará. Vai dar, com certeza. Olha, rapidinho, eu me chamo Fátima Souza, sou uma mulher parda, de cabelo encaracolado, agora eu estou com o cabelo preso, um rabo de cavalo, porque aqui no Amazonas faz muito calor, estou de camiseta, atrás de mim uma parede branca, e um pouquinho da minha estante de livros, né? Sou professora aqui da Universidade do Estado do Amazonas, na área de letras, e sou de Niterói e morei muitos anos no Ceará, sou um pouco andarilha, viu, gente? E também quero aproveitar a ocasião para dizer para vocês que eu venho lá da primeira conferência, estava só assistindo,
e participei de um grupo de leitura que teve da conferência, que ele acabou continuando. Então, a gente todo mês lê um livro, né, do Paulo Freire ou de outros, a gente já leu Bell Hooks, né? Então, é o que o grupo propuser, e aí já fica o convite para vocês continuarem também. Não precisa esperar outra conferência, não, já vem com a gente, tá bom? O próximo encontro é na segunda-feira e depois eu disponibilizo o link aqui. Agora é com a Fabíola, e depois, Fabíola, que você se apresentar, você já passa aí para outra pessoa. E assim a gente vai, né? Tudo certo, então. Então, boa tarde. Eu me chamo Fabíola. A minha identificação tem a pele escura, cabelos pretos, lisos, curtos, com uma franjinha, aparência afro-indígena. Estou usando uma camisa verde com escrito Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular, alguns cordões, ao fundo uma parede azul com detalhes amarelos, que eu mesma pintei. E eu sou da área da filosofia, da educação, filosofia com crianças, estética, educação popular. Estou em um pouquinho de cada coisa, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. E agora eu chamo Paulo. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim? Beleza. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Paulo, né? Sou um rapaz negro de pele clara, minha pele é parda, tenho cabelo preto, crespo, né? Com pequenos cachinhos, né? Faz uma altura aí por volta de 3 dedos da minha cabeça, um moleque pequenininho. Atrás de mim e do lado tem uma parede branca, tem 2 estantes de livros muito bagunçadas. Sou professor de História do Ensino Básico em Cajamar, né? E estou doutorando em Educação na Universidade de São Paulo. Eu falo de São Paulo, né? Estou vestindo uma camiseta vermelha com uma faixa branca e azul, uso óculos, tenho bigode e uma barba rente ao rosto. E eu passo para a Passa para Leonor. quem, então? Para mim, Paulo? Exatamente. Sim. Tá joia. Meu nome é Leonor, sou pedagoga, professora, tenho cabelos grisalhos, estou na faixa dos 50, uso óculos, estou com uma camiseta clara, um colar de sementes e é um prazer estar aqui com vocês. Sou pedagoga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no Colégio de Aplicação, CAP UERJ, e sou professora especialista na rede de Duque de Caxias, atuando na equipe de orientação educacional da Secretaria Municipal de Educação. É um prazer estar aqui com vocês. Atrás de mim está nublado, porque está muito bagunçado, mas eu posso abrir para todo mundo ver minha bagunça. É um prazer. Quem você chama? Eu chamo a Mônica. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, todes. Meu nome é Mônica, falo daqui de São Paulo. Especificamente, eu estou falando do bairro da Moca. Sou professora de História, Ciências Sociais. Dou aula no ensino básico também, no ensino fundamental, dou aula numa faculdade, no curso de pedagogia, sou doutoranda no momento no programa de Ciências Humanas e Sociais da UFBC. Eu sou uma mulher na faixa dos 50 anos, pele clara, cabelo claro, estou vestindo uma jaqueta jeans, um colarzinho dourado e atrás de mim apenas uma porta aqui do apartamento que eu estou, que gentilmente minha aluna que está aqui, né, cedeu, porque como eu vim da escola direto, ela me deu esse espaço para estar falando com vocês. E estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar e ouvir também todos vocês. E eu passo para a Adriana.
Adriana, eu, gente. Adriana, eu. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana, né? Trabalho junto com o Paulo, sou professora da rede de educação básica em Cajamar. Sou uma mulher negra, muito empoderada com as culturas dos meus ancestrais, né? Estou vestindo uma camisa branca, né, em homenagem à minha mãe de santo, Iemanjá, né? Estou com um colar branco de botões, usando um brinco, né, de hematita falsa. Atrás de mim está a parede da minha casa com a foto do meu filho. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, viu? Chamo Flávio. Olá, pessoas, tudo bem com vocês, né? Uma boa tarde para todo mundo aí. Meu nome é Flávio, sou professor de filosofia, atuo em várias áreas, já trabalhei com coordenação, já trabalhei com formação de professores, fiz meu mestrado em educação e estou aqui agora, né, nessas leituras agora, nesses passeios com Paulo Freire. Tenho cerca de 40 anos, meu cabelo é escuro, curto, uso óculos, tenho um cavanhaque. Estou sentado aqui atrás, na frente, na verdade, de uma parede branca, e não sei se dá para vocês verem direitinho, mas tem um quadro atrás de mim. Já foi um dos meus passatempos favoritos. Esse quadro aí é um quebra-cabeça, na verdade, um quebra-cabeça de 5.000 peças. Já passei horas e horas brincando com essas coisas. Aí eu sempre monto o quadro e monto o quebra-cabeça e passo o quadro e fica aí espalhado pela casa. É isso aí. Prazer estar com vocês aqui agora. E eu escolho agora, eu não estou vendo muito bem as pessoas aqui, mas eu acho que pelo que eu estou vendo aqui está faltando a Carola. Escolho você, Carola. Fica à vontade. Carola? Desculpe, eu estava tentando com o microfone. Deu certo. Boa tarde, eu sou Carola. Eu estou aqui, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, cabelos tingidos de vermelhos. Eu estou aqui, o fundo da minha imagem é uma estante, uma biblioteca com livros e objetos. Eu sou professora da PUC e eu tenho muito prazer de participar e ouvir essa mesa que é de sumo interesse eu sou assistente social e de sumo interesse para nós. Obrigada. Ótimo, seja bem-vinda, Carola. Eu acho que Adriana, acho que é o seu, que está escrito Samsung. É a outra, temos duas Adriana na sala. Não é isso, Adriana? O áudio, Adriana. O áudio. Meu áudio está desligado. Está desligado. Agora, tenta. Não. Tá, não sou eu, né? Já me pronunciei. Veja se não é a conexão do seu fone. Você está com fone, Adriana? Me ouvem? Agora. Sim, está ótimo. Sim. Trabalhei a manhã inteira com fone. Enfim, vamos lá. Surpresinhas para dar um clima, né? Não tem graça. O dia que funcionar tudo... Gente, e eu também nesse entra e sai, eu não sei o que aconteceu, que meu nome sumiu. Eu não sou Samsung, eu não trabalho para Samsung. Comissão da Samsung. Eu sou Adriana Assunção. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos bem curtos, na cor preta, já não são mais tão pretos, mas a gente vai jogando uma tintinha ali, outra aqui. Meus olhos são pretos, eu uso óculos para leitura, numa cor de caramelo. Estou usando um vestido azul marinho, estou usando brincos vermelhos, em homenagem ao voto que é secreto. E atrás de mim tem uma estante de madeira com portas de vidro, cheias de livros que eu adoro. E acho que é só, né? Sou professora, sou docente na graduação e na pós-graduação. Trabalho no Rio de Janeiro, onde eu vivo também. Aqui também está bem quente. Prenúncio de uma chuva que está chegando hoje à noite. E eu atuo na formação inicial e continuada há muitos anos, na formação docente. Também trabalho com pesquisa e como voluntária
com grupos migrantes aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com crianças que são de famílias migrantes e refugiadas. E tenho hoje o prazer de estar aqui com vocês, junto com a Carla, que é uma parceira incrível que eu tenho, que oficialmente é minha orientanda de mestrado. Mas eu prefiro dizer que é uma parceira e amiga. E estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Espero que a gente possa ter uma troca bem bacana e que ano que vem eu possa contribuir também na organização. Prazer conhecer vocês todos. Olha aí que maravilha, tá vendo? Todos entusiastas. Olha só, Adriana, se você clicar em cima da sua foto, vai aparecer os 3 pontinhos, aí eu acho que dá para renomear aí. É Se que eu você caí, quiser voltei a cair, mudar. eu fiquei com medo de fazer qualquer coisa. Coisa para não cair, vai dar Eu certo. fiquei traumatizada. Vou fazer isso agora. Obrigada. Isso, pronto, aí vai dar certo. Pronto, Adriana. Voltei, minha identidade está de volta. Adriana e Adriana Alves. Aí eu acho que falta só a Fabíola. Mais alguém? A Carla já se apresentou? Não, a Carla está na sala também. Vamos passar para ela? Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Carla Antunes. Como a Adriana falou, sou orientanda dela. Sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Estácio de Sá. Sou mulher, preta, 38 anos, cabelos crespos, trançados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa listrada, azul e branca. E ao fundo, que está um pouquinho desfocado, tem uma estante de livros. Eu sou professora de educação infantil pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pedagoga, e minha pesquisa fala sobre a formação de professor de educação infantil, uso das tecnologias, que a Adriana está me orientando, e participo aí de alguns outros projetos com ela. E agora eu vou chamar para se apresentar a Daniela. Daniela está aí com a gente, Daniela? Daniela estava aqui no começo. Eu acho que Daniela é aquela pessoa, Carla, que está em vários lugares ao mesmo tempo. Ela consegue. Tenho certeza disso. Está Então, aqui a gente na organização. Para a Viu? Fabíola, já se apresentou? Fabíola, né? Eu acho que só a Fabíola que falta, né, pessoal? Já me apresentei. Só não falei Não, de onde eu Fabíola, a era. outra. Então eu vou complementar. A outra, tem outra Fabíola. Não, sou eu também. Tá duplicado! Ai, gente, que boa essa mesa. Tá Mas só vou complementar, dizer que eu sou de Belém do Pará. E é isso. Legal. Então, acho que pelas apresentações já deu para ver, né, o ritmo que vai ser hoje esse nosso encontro, né, de vários lugares, várias ideias. Então, eu proponho que a gente siga aqui, tem a lista da programação, acho que a gente pode seguir essa lista, não é? E cada um se apresenta em 10 minutos. Vocês querem que eu e a Fabíola temos aquele papel, né? 2 minutinhos a gente avisa? Ou vocês preferem controlar sozinhos? O que vocês acham? Avisar, Leonor? Melhor avisar, Eu gosto pessoal? do aviso amigo. Eu particularmente gostei da expressão aviso amigo, porque às vezes a gente se empolga. Eu sempre coloco o cronômetro na minha frente, mas no meio eu esqueço de olhar para ele, então não adianta nada. Então a gente fala assim, a gente fala o nome da pessoa, porque que estiver apresentando. Leonor, aí já sabe. Falta 2, tudo bem? E aí, obrigada. gente, aqui a gente começa com a Adriana Maria de Assunção, que nos falou que está junto com a Carla, elas devem dividir a apresentação, porque lemos narrativas partilhadas por entre leituras e pesquisas acadêmicas. É isso, Adriana? É isso. Posso Podem compartilhar dividir aqui? Pode, a gente fez um PowerPoint, vontade. mas não se preocupem, não é algo para cansar vocês, nem para repetir o texto do resumo. A ideia foi trazer algumas provocações para essa conversa, e eu e Carla, na verdade, colocamos nesse PowerPoint alguns trechos de textos que a gente tem construído no grupo, e aí eu vou contar a história rapidamente, por que desse título e por que dessa vontade de conversar sobre esse projeto. Deixa eu partilhar aqui. Eu vou pedir que vocês me avisem se visualizarem a apresentação.
Vocês estão vendo? Ainda não. E agora? Ok? Bom, Sim, agora ok. Agora sim. Deixa eu colocar aqui nesse modo de apresentação. Vou começar pelo título. Como eu falei rapidamente, Carla e eu somos parceiras. Eu gosto muito de me dirigir dessa forma, não é só uma estratégia discursiva para parecer inclusiva, mas é porque Carla verdadeiramente tem sido uma parceira, uma querida, e graças a Deus ela já me disse que quer fazer o doutorado também comigo. Eu estou mais aliviada, que eu já estava com medo de cortar esse cordão umbilical. Mas então, por que a gente trouxe para a roda esse texto, né? Por que lemos? Esse é o nome de um projeto que a gente deu. Quando eu digo a gente, somos eu, Carla e o grupo de pesquisa, que eu tenho o prazer de coordenar. Acho que muitas vezes essa coordenação é totalmente dividida, ainda que seja uma coisa quase que inconsciente, mas é um grupo muito bom, que tem alunos de graduação e pós-graduação. Alguns são alunos do programa de pós-graduação onde eu atuo, na Universidade de Estácio de Sá, e outros não são alunos ainda, pretendem ser e vêm como ouvintes. E essa história do Porquê Lemos começou numa reunião onde eles falavam sobre a dificuldade com a leitura de textos acadêmicos, com a produção dos seus textos acadêmicos para as suas dissertações, TCCs, teses. E eu indagava a todos sobre o prazer da leitura, porque eu sempre provoco os meus orientandos a descobrir caminhos, ainda que o percurso não seja tão simples na pós, mas descobrir caminhos para ter prazer. Eu não acho que a pós-graduação tem que ser só sofrência. E começamos a falar das leituras que eles faziam, por onde andavam, que leituras eram implicadas nessas escritas, e por isso nós chamamos, eu e Carla, de narrativas partilhadas entre leituras e pesquisas. E aí a gente fez uma brincadeira, entre aspas, com algumas expressões de Paulo Freire, com nome de livros, para começar a falar dessas narrativas. No momento em que houve essa conversa na roda, era uma roda de conversa no grupo, eu provoquei as pessoas a falarem sobre suas leituras. E a primeira a falar foi uma das participantes que disse que não queria falar sobre o que ela lia, porque ela tinha muito medo da crítica. Aí eu perguntei, como assim medo da crítica? Porque quando a gente entra na pós, já tem um olhar diferente das pessoas em volta. E você não pode contar que lê qualquer coisa. Você tem que passar a ler coisas acadêmicas. E isso me provocou a continuar, a puxar esse fio, né? E falar sobre outras leituras. E aí a gente colocou o nome das pessoas. Eu não tive a preocupação de criar um pseudônimo, de criar um anonimato, porque esses textos que foram produzidos, elas publicizaram no grupo e toparam publicizar no site do nosso grupo, que está sendo construído. A ideia mesmo da partilha, do se desnudar por meio dessa escrita. E o nome do texto é Por que Lemos? Cada um escreveu, cada um deu um título particular, mas a ideia é partir disso. E aí, Poliana é uma jovem de 24 anos, que é voluntária nesse grupo, é uma aluna do curso de História, na modalidade à distância. Poliana é um caso emblemático para mim, porque ela me procurou durante meses na Estácio, ou melhor, ela nos procurou, porque ela nunca tinha acesso a informações sobre iniciação científica na EAD. E quando ela conseguiu chegar à coordenação, eles disseram, olha, tem alguns professores que acompanham alunos na iniciação, você pode procurar por um deles. E ela veio atrás de mim, atrás de outros professores, literalmente, buscando essa possibilidade de se inserir. E ela, desde o início, me dizia, eu sempre quis me envolver na pesquisa acadêmica, me envolver com essa escrita, com essa outra escrita, e eu não tenho chance, eu não consigo entrar nessa bolha. Eu sou uma mulher negra, da periferia de São Paulo, eu estudo na EAD, que tem todo tipo de crítica, de preconceito, mas eu continuo batalhando. E ela foi super acolhida nesse grupo e está com a gente, está com uma série de dificuldades, porque ela trabalha, estuda, cuida da família, e a gente está lutando com essas dificuldades para conseguir mantê-la incluída.
Cristiane é uma orientanda também, que escreveu um texto muito... Bom, Poliana fez um texto que é muito forte, é muito, muito profundo. A gente escolheu um trechinho curto de cada um. Então, uma fala dela é: leio, porque só viver não é suficiente. É um texto que ela resgata memórias pessoais, aliás, como todos, mas momentos muito tristes, muito sofridos, e ela fala de um refúgio na leitura. Cristiane já é uma mulher madura, mestranda, que fala dessa companhia da leitura em toda a trajetória dela. Em alguns momentos ela fala sobre a história dela profissional, sobre os caminhos que ela foi trilhando. Hoje ela é uma mestranda que se diz quase educadora, porque ela fez um concurso para o município do Rio, está aguardando ser chamada, mas nunca teve a experiência de trabalhar na educação, então também está buscando esse espaço, essa experiência com a docência. Harime, uma jovem que recentemente chegou no grupo, estudante de pedagogia. Posso dizer que hoje em dia leio mais do que antigamente. Harime foi uma exceção no grupo. Ela, mesmo com todas as demandas do mundo acadêmico, ela diz que lê constantemente, né? Nas idas e vindas da vida dela, ela usa a leitura, né, como algo essencial. Usa não, mas ela trata como algo essencial, como algo que a alimenta e que ela não pode ficar longe. Então, ela diz: não podemos ficar longe do que nos mantém a alma, mente, espírito, que a leitura alcance a todos, que possamos todos apreciar e achar algo que nos interesse na maravilhosa leitura. E aí, a gente usou como título a importância do ato de ler. E passamos por outros diálogos com esses textos, trazendo uma fala de Paulo Freire, que é justamente a chave que eu busquei com esse grupo, né? A chave para o diálogo crítico. Ouvir, conversar, tentar trazer essas escritas pessoais como uma forma de estimular outras produções, como uma forma de conhecê-los, de entender também que caminhos eu poderia trilhar com eles como orientadora, que tipo de leitura eu poderia estimular. Escrever é isso, é gestar, é parir, e cuidar com carinho dos seus também. Quem lê, cria, cuida da leitura, cuida da história. Experiência de ler faz bem. Acho que eu cortei um pedacinho aqui, que é uma fala da Carla, minha querida que está aqui. Tenho orgulho dos livros que li, pois a cada livro que finalizo, tenho a certeza de que a viagem feita através da leitura ficou em mim. Luciana é outra figura emblemática para mim, que é uma aluna da EAD, de História, que quis participar do grupo, que vem se envolvendo, e ela desde o início diz assim: eu sou uma intrusa aqui, que eu sou uma contadora que fui realizar o sonho de fazer o curso de História aos 50 anos. E eu não entendo nada de educação. Só que a cada encontro, a cada conversa, ela se mostra mais implicada e mais envolvida, e vai trazendo ideias, e vai pensando como participar mais dos projetos. Eu coordeno um projeto... Adriana. Oi? Falta 2? Isso. Caminhando com essa ideia de que ensinar não é transferir conhecimento, a gente trouxe outras narrativas. Eu vou deixar depois a apresentação, assim, eu acho que também ficar lendo tudo, mas todas caminham nessa perspectiva de um resgate de memórias, de afetos, de sentimentos, que para mim tem tudo a ver com educar, com docência, com ler o mundo. Então, dizer que se apropria da leitura é como se apropriar da leitura é se apropriar do mundo. Refúgio, fuga, persistência, resistência são expressões que vão aparecer nas entrelinhas desses textos. Para mim, não há docência sem discência. E eu sempre penso em como trabalhar de maneira colaborativa, de maneira criativa, estimular esse prazer da leitura, mas o prazer da escrita. Então, as falas, vocês vão percebendo que elas trazem elementos muito particulares. Essa orientanda de mestrado minha, que tem 49 anos, fala da infância, da escola bíblica, resgata isso num texto que é totalmente pessoal. Dayana, uma orientanda, não é minha orientanda, na verdade, uma voluntária, que fala da experiência da leitura proibida quando era criança, quando a tia mandava ela ficar de castigo no quarto, e ela lia livros proibidos da tia. Ensinar exige alegria e esperança. É esse caminho que eu tento trilhar com esse grupo, é esse caminho que eu venho tentando também
estimular a trilha deles na pós-graduação, na graduação. Eu não consigo ver de outra maneira, e a leitura perpassa todos esses momentos. E agradecemos essa partilha. Desculpa se eu acelerei depois. A gente está aberto para conversar, para trocar. Como eu disse, Carla está aqui junto, é uma parceirona e também vive esse projeto junto comigo, não só como uma pessoa que analisa dados, mas literalmente viver junto. Isso é muito importante, isso é muito bom. E eu estou muito feliz de poder trazer essa partilha também aqui, num grupo tão especial. Que experiência rica, nos inspirou aqui, né, o chat. Com certeza as pessoas vão fazer perguntas e a gente faz depois essa rodada. Tá bom? Que acho que 10 minutos é muito pouco para todo mundo. Agora o Flávio vai se organizando aí, a gente já também convida, relembra todos, né, que tem um caderno de resumos e lá tem um pouco das referências, né, um pouco mais sobre o trabalho e o contato também, caso, né, lógico, eu acho que vai extrapolar esse encontro. Então a gente coloca já aqui no chat, tá bom? É com você, Flávio. Gente, tudo bem com vocês, né? Eu vou tentar também aqui compartilhar a tela. Vocês estão me ouvindo, né? Isso, já está compartilhando também. Isso, e vou... Na verdade, são alguns slides que eu preparei só para me organizar melhor, porque eu imaginei que o tempo seria curto mesmo, então a gente não se perde na fala, né? Acho que fica mais fácil. Mas a ideia, na verdade, é trazer e compartilhar com vocês dúvidas mesmo, dúvidas e problemas que eu andei percebendo, né? Que foram criados a partir de uma certa leitura, um primeiro encontro que eu tive com Paulo Freire. Então, a ideia é compartilhar essas dúvidas com vocês mesmos, buscar ajuda, literalmente, quase que um pedido de socorro, na verdade, de alguns problemas que eu venho, né, tendo agora com o projeto que é recente. Eu, como eu falei no início, eu trabalho com filosofia, fiz mestrado em educação, tenho atuado com as disciplinas na graduação de filosofia da educação e ética também. Então, paralelamente a essas questões, eu venho tendo esses encontros aí que não são mais casuais com Paulo Freire, né? Mas, para início de conversa, eu queria até fazer uma aproximação com o próprio título mesmo da conferência, né? Nós temos a ideia de construir ponte entre a educação popular e a universidade, e aí o título que eu coloquei para minha fala está mais ou menos isso aí, é o papel da vanguarda revolucionária na libertação das massas. E aí a aproximação que eu queria fazer é essa ideia de construir ponte. Então, se a gente pega o título da conferência, tem a ideia de uma ponte, né, entre a educação popular e a universidade. Então, a gente teria 3 elementos, basicamente. Desculpa, aí. Só um minuto. É porque agora ficou aparecendo só uma tela. Ou não está os slides, está uma tela só. E aí não, você é a tela, não é a tela não, o slide que vocês estão vendo? Não, nesse momento não, Flávio. Agora melhorou? Isso, sim, agora voltou. Agora tá. Então é porque eu compartilhei a tela 2 e tava... Não, ótimo, obrigado. É porque estava na outra tela, então eu trouxe para cá, achei que seria ela que seria compartilhada. Então, vocês estão vendo aqui agora, então, o título, né? O papel da vanguarda revolucionária na libertação das massas. Ótimo. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? A ponte entre a educação popular e a universidade, né? Como eu estava dizendo, estabelece aí, a princípio, 3 elementos, e a ideia aqui também é a mesma coisa, você tem as vanguardas revolucionárias, a libertação das massas, e há a necessidade de criar uma ponte entre esses 2 elementos. Os slides que eu produzi, na verdade, são citações diretas do Paulo Freire, como eu disse, só para não perder mesmo, mas para ficar bem próximo do que eu quero dizer e o que eu quero problematizar, na verdade, né? Essa primeira citação aí vem para reforçar a ideia que eu falei dessa ponte, né? Da mesma forma que a gente está aproximando a universidade da educação popular, tem a ideia também, né? Lendo a citação aí, olha só, a revolução é um processo crítico que demanda aquela constante comunhão, essa comunhão seria exatamente essa ponte entre as lideranças e as massas populares. A ideia, em última instância, quando o Paulo Freire está pensando nessa lógica de revolução, pelo menos é nessa lógica, nessa linha que eu penso, que eu vejo essa revolução, é o processo realmente, né, que vai um pouco além apenas dessa questão que a gente pensa em educação, mas ele está falando num contexto mais significativo, uma questão de uma ação cultural que é muito mais amplo, né, que ele fala, por exemplo, de reforma agrária, por exemplo, para tentar, de uma certa forma, mudar um pouco o contexto desse processo, um dos processos que ele fala, né, que é o processo da educação bancária, mas para reverter esse contexto, estabelecendo uma nova relação
né, no nosso contexto, por exemplo, de professores e estudantes, nesse sentido, né, mas que possa ser uma educação emancipadora, uma educação que é diferente dessa que ele estabelece e que ele chama de educação bancária. Mas essa lógica, né, de você necessitar de um grupo, de uma classe específica, que ele chama aqui dessas lideranças de vanguarda e algumas outras situações, é interessante pensar como que ele estabelece, né, que essa possível revolução ou que essa formação dessas pessoas que possam ser chamadas de massas populares, isso não pode se dar por si só, né? Aquela ideia de que ele fala de que essas massas, essas pessoas, por si só, elas não vão conseguir promover essa revolução. Essa é a ideia que está aqui no próximo slide, na próxima citação que eu falo para vocês, né? Aí, de novo, eu vou ler para ficar um pouco mais preciso, mas essa ação cultural que ele fala, esse processo que eu imagino que seja um pouco mais amplo, né? Que seria essa revolução cultural, de novo, implica na comunhão. Olha só de novo a relação da ponte, né, entre os líderes e as massas populares. A comunhão, né, essa aproximação que ele fala desses dois grupos, os líderes e as massas populares, essa comunhão ela é tão íntima e ela tem que ser dessa forma, né, de outra maneira ele fala que essa revolução não vai funcionar, mas essa comunhão tem que ser tão íntima ao ponto de a gente não perceber mais, né, as diferenças entre, por exemplo, os líderes e essas massas populares. Então, essa comunhão se torna, esses grupos se tornam, na verdade, um único corpo. E quando ele fala dessa necessidade de interação, é bem interessante a gente pensar desse ponto de vista, mas o que me deixa mais, e é uma das primeiras dúvidas que eu trago para pensar com vocês, é a necessidade, né, de nós termos, de fato, né, esses líderes para promover essa revolução juntamente com essas massas populares. E é aí que eu falo para vocês que começa o meu grande problema, quando ele fala da necessidade, né, de você ter uma classe de vanguarda que vai atuar como essa, digamos assim, como um motor propulsor dessa revolução. E aí eu pulo junto, né, para a nossa terceira citação, né, e que deixa isso bem claro para a gente, né, essa ideia, olha só, lendo aí de novo, de todo o empenho de transformação radical de uma sociedade, e aí eu estou pensando de novo, né, nessa lógica que ele fala dessa revolução cultural, então todo esse empenho implica numa organização consciente das massas populares oprimidas. Então, existe, na verdade, né, uma organização que não vem diretamente dessas massas, mas é uma organização que vem de fora, vem de um outro espaço, de um outro âmbito. E essa organização, ela tem uma demanda, ela tem uma necessidade dessa outra classe ou desse outro grupo, que é o que ele chama, nesse caso aqui agora, dessa citação, de uma vanguarda lúcida. Então, é interessante que esse terceiro ponto, né, eu falei para vocês da massa, temos a vanguarda e esse ponto de comunhão entre eles, essa revolução, essa mudança, essa alteração, se a gente pensa todo o clima que ele estabelece de educação bancária para acabar, né, extinguir com esse processo, eu preciso de ter uma outra classe, um outro grupo de pessoas, que ele chama aqui de vanguarda lúcida, para promover essa revolução, ou para promover essa alteração, ou a gente pode usar a palavra que ele usa muito também, né, que é a conscientização dessa população, dessa massa. Como eu disse, o meu primeiro problema aparece quando ele fala da necessidade desse terceiro elemento, né, dessa classe de vanguarda, que ele chama de vanguarda lúcida, tem que entender também o que significa exatamente essa ideia de vanguarda lúcida, né? Mas o meu primeiro problema é pensar que não há possibilidade dessa revolução cultural ocorrer pela própria massa, pela própria população, digamos assim, né? E que existe a necessidade, e essa palavra necessidade nesse contexto é muito forte, né? É que sem a qual não há possibilidade desse movimento. E aí o grande problema é que nós temos, né, se a gente for pensar nos pares de opostos que o Paulo Freire estabelece, a gente fala, por exemplo, de classe de opressores e, por outro lado, classe de oprimidos, essa classe de vanguarda lúcida, ela necessariamente não pertence, né, aos oprimidos, e como eu disse, ela é uma organização que vem de fora, e essa classe que vem de fora, ela faria parte necessariamente dessa classe que é opressora, que aí já vem o meu segundo problema. E esse segundo problema, ele é materializado quando o Paulo Freire começa a falar de uma possível ingenuidade de acreditarmos que essa classe de vanguarda, vindo de uma classe opressora, poderia constituir, digamos assim, um contexto para que essa libertação pudesse acontecer. Ou seja, se a gente depende diretamente de uma classe que não faz parte do oprimido, uma classe que faz parte do contexto de opressão, como que nós vamos, dependente dessa classe, né,
constituirmos, de uma certa forma, um contexto que possa extrair as pessoas desse contexto de opressão para poder promover essa revolução cultural tão esperada e tão sonhada pelo Paulo Freire, e acredito, todos nós aí de camisas vermelhas, né, acreditamos nesse processo também. Essa ideia, essa postura de ingenuidade, ela fica muito marcada, né? E aí eu vou pedir licença para vocês para ler a última a citação, e ela é um pouco mais longa, mas para vocês terem uma ideia de que, embora essa dependência seja ingênua, o Paulo Freire, em momento nenhum, é ingênuo quando ele pensa nesse contexto. E aí a citação é, né, abro aspas, numa sociedade de classe, são as elites do poder necessariamente as que definem a educação e, consequentemente, seus objetivos. Esses objetivos não podem ser, obviamente, endereçados contra os seus interesses. Como dizemos anteriormente, seria uma ingenuidade primária esperar que tais elites que pusessem em prática ou que consentissem ser postas em práticas em caráter geral e sistemático, uma educação que, desafiando o povo, lhes permitisse perceber a razão de ser da realidade social. O máximo que tais elites permitem é expressar verbal, né, uma expressão verbal de tal educação e, vez por outra, algumas experiências logo paralisadas se revelam algum perigo à estabilidade. Resumindo, né, essa classe opressora, ela permitiria que talvez pudéssemos apenas expressar uma certa necessidade, verbalizar essa necessidade de uma revolução, mas se porventura essa ação fosse contrária aos desejos dessa classe, provavelmente esse movimento seria cessado. Então, na verdade, é trazer esses problemas e essas dúvidas para que a gente possa conversar e levantando uma bandeirinha, literalmente, de pedido de ajuda aí para vocês, para a gente pensar junto aí com essa questão. É isso, obrigado. Ótimo, Flávio. Já temos aí, né? Vai ser aquecido o nosso debate. Só para terminar, falar. Então, só para colocar só a referência do livro mesmo, né, o texto do Paulo Freire, todas as citações eu tirei do Ação Cultural para a Liberdade, eu usei o texto da 7ª edição. É isso. Ótimo. Obrigada, Flávio. Parabéns pela apresentação. Agora é a Leonor Cardoso com Freire e Melo, Pontes entre Pedagogia e Poesia. Aí o Flávio precisa vou tirar de compartilhar, né? Você vai apresentar algum slide, Leonor? Você preparou? Tá. Sim, preparei. Mas eu acho que primeiro precisa... Eu preciso pausar aqui. Isso. Né? Acho que deu certo. Enquanto a gente está no esquenta, então, só queria, pegando o gancho da Adriana, que o voto é secreto, meu brinco é de estrela, Adriana. Eu não falei na audiodescrição. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. E eu esqueci de falar do batom vermelho. Meninas! Não estou conseguindo. Agora, apertou no verdinho, lá embaixo da tela. Share, né? Pronto, Leonor. Só que compartilhou a tela do Zoom. Acho que só alternar. Dará certo, só um minutinho. Vai, com certeza. Ok? Ok, só pedir para Fabiola mutar o seu microfone. Fabiola, que está dando ruído, né? Vocês estão ouvindo, gente? Não ouço. Fabiola Barroso. Estou aqui tentando mutá-lo. Pensei que ele estivesse mutado, só um momento. Tá. Então, comigo? Só um minutinho, né, Leonor? Pronto, Leonor, agora parou. Okay. Pode ir. Então, Fátima já falou, né? Freire e Melo, Pontes entre Pedagogia e Poesia, né?
Eu queria dizer que esse trabalho, na verdade, ele se inicia ano passado com o centenário de Paulo Freire, né? E eu tive a chance de participar de um evento promovido pela Fiocruz aqui no Rio, que foram as 100 Primaveras de Freire. E eu realmente achei aquilo muito poético, né? 100 Primaveras de Freire, e todos nós passamos pela pandemia, não estava num momento muito bom, e retomando a poesia foi algo que me ajudou muito, né? E ano passado estávamos comemorando 100 Primaveras de Freire e 95 anos de Tiago de Mello. Tiago de Mello, poeta contemporâneo de Paulo Freire, que então comemorando 95 outonos do Tiago de Mello, né? Além das homenagens a Paulo Freire por seu centenário, nós tivemos uma grande e linda homenagem a Tiago de Mello, ainda vivo, que foi a Bienal de São Paulo, que teve como temática Faz Escuro, Mas Eu Canto, que é um livro do Tiago de Mello, né? Então, nessa junção, eu comecei a reler Tiago de Mello e a reler Paulo Freire, e quis, então, fazer essa ponte. Começo aqui, então, com o livro de Tiago de Mello, Faz Escuro, Mas Eu Canto, né, que é um livro de 1964, em que ele nos convida a cantar, apesar dos tempos difíceis vividos em 64. Então, e uma poesia que eu não me lembrava dela, então que relembro, então eu peço licença para compartilhar com vocês, que é a Canção para os Fonemas da Alegria, dedicada ao querido Paulo Freire. Peço licença para algumas coisas, primeiramente para desfraudar este canto de amor publicamente. Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menina. Peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo. E pode ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas, e descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo, constelação de girassóis gerando um círculo de amor que de repente estalam como flor no chão da casa. Às vezes nem a casa, é só o chão, mas sobre o chão quem reina agora é um homem diferente, que acaba de nascer, porque unindo pedaços de palavras aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor, e acaba por unir a própria vida no seu peito partida e repartida, quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo. Ele atravessa os campos espalhando a boa nova e chama os companheiros a pelejar no limpo fronte a fronte. Contra o bicho de 400 anos, mas cujo fel espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar soletrando a canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos do homem que aprendeu a ler. É uma poesia da primavera de 64, escrita em Santiago do Chile, Mello está exilado, e dedicada a Paulo Freire. E aí nessa retomada e nesse diálogo, né, eu trago então uma poesia do Freire, né, Canção Óbvia, que está no Pedagogia da Indignação, está tudo turvo, né, e também feita do exílio, né, agora do exílio de Paulo Freire em março de 71. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará, minhas mãos ficarão carejadas, meus pés aprenderão o mistério dos caminhos, meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos, é perigoso agir,
É perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te, ingenuamente antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Então, uma poesia de Freire para gente, que preparemos a primavera. E ainda, né, do exílio, Freire escreve para Tiago de Mello uma correspondência publicada no livro, né, Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida, né, em que ele, eita, Tiago velho de guerra, amigo sempre, companheiro imenso, poeta de mesmo sorriso constante para o mundo, capaz de entender os passarinhos e doar a vida bonita aos esfarrapados do mundo. Aguente o barco, irmão. É algo que é pra gente também, né? Aguentemos o barco, irmãos e irmãs, né? Muitas madrugadas cheias de orvalho macio esperam por nós, andarilhos da liberdade. Ainda temos muito o que fazer. Apesar dos tempos passados, ainda vivemos tempos difíceis, né? Ainda vivemos tempos de pós-pandemia, mas ainda pandemoniacos, né? Tempos de indignação. Então, quero voltar a trazer agora Tiago de Mello, É Preciso Fazer Alguma Coisa. Escreva esta canção porque é preciso. Se não a escrevo, falho com o pacto que tenho abertamente com a vida e é preciso fazer alguma coisa para ajudar o homem. Mas agora, cada vez mais sozinho e mais feroz, a ternura extraviada de si mesma. O homem está perdido em seu caminho. É preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo. Ainda é tempo. É tempo. Apesar do próprio homem, ainda é tempo. Sei por que canto. Se raspas o fundo do poço